Olá, pessoal, nós vamos a mais um vídeo respondendo uma pergunta. Aprender a programar dá dinheiro? Vamos responder. Aprender a programar dá dinheiro? Sim, na verdade, não aprender a programar, mas programar dá dinheiro. Agora, o que você programa? Então vamos lá. Normalmente, quando você vai criar um programa, e aí eu vou englobar, quando a gente fala programa, você tem ali sites, softwares, aplicativos, jogos. E dentro de sistemas, existem diversos tipos de sistemas, tá bom? Uns que o usuário ele pode utilizar como se fosse uma intranet, tem sistemas que rodam como console, como na biblioteca o nome, mas eles rodam de uma forma que você nem vê como serviço, como serviços. É que o nome serviço acaba sendo bem genérico para diversos tipos de serviços mesmo de produtos de programas que você cria e ele fica rodando no sistema, em qualquer sistema operacional. Mesmo assim, o que eu quero dizer ali é que o fato é que aprender a linguagem C Sharp, qual a gente ensina aqui, vai te levar ao ponto de você poder criar sistemas, programas que te geram dinheiro. As formas de gerar dinheiro aí tem diversas, tá? Então você pode ser um funcionário de alguma empresa que desenvolve software. Eu já fui funcionário de empresas que nem era de desenvolvimento de sistemas, mas era uma construtora. E dentro dela tinha um time que desenvolvia serviços para a empresa, para as empresas. Perdão, para a própria empresa, né? Então, tal setor precisa de um sistema assim, assim, assim. Então, a gente desenvolvia os sistemas para eles. Precisamos desenvolver o sistema para que os clientes acessem, façam tal coisa. E que eu quero dizer com isso? Quase que todas as empresas existem um setor ali de desenvolvimento. Agora, existem algumas que utilizam os serviços prontos. Então, quer dizer que você pode também trabalhar em empresas que elas já são focadas no desenvolvimento de sistemas mesmo, como se fosse uma fábrica de software. Então, eh, as empresas interagem com a sua empresa, falando: olha, precisamos de um serviço assim, assado e assim por diante. E você está dentro dessa empresa, e como dentro dessa empresa você recebe projetos, tarefas para construir aquela aplicação para aquela empresa. Ok? Existe também uma forma de você ganhar dinheiro quando você é subcontratado. Então, uma empresa, ela precisa de profissionais, então ela chama uma outra empresa. Que essa empresa, ela especificamente trabalha com, por exemplo, você, ela vai contratar você, que ela descobriu que você é um programador. Ela fez a entrevista, tal. Então ela vai pegar você e vai colocar na empresa que está precisando. Tá bom? Então ela basicamente faz a função de uma consultoria, outsourcing e assim por diante. Tem uns nomes mais bonitos para dizer que ela te indicou, ela toma conta de você, você às vezes tem algumas contratações que você faz por essa consultoria, mas você trabalha mesmo. É aí que a gente escuta o termo de terceirizado, tá? Você é uma pessoa terceirizada dentro, de uma outra empresa. Você não trabalha, eu não quero falar nome de empresa, mas você não trabalha na empresa A, mas você foi contratado pela empresa B para atuar na empresa A. E muitas vezes, existe até mesmo o que a gente chama de quarteirização. Eu já passei por isso, tá? Mas isso não é nada de ruim, é uma coisa normal acontecer. E só para você entender que existem formas de você ganhar dinheiro sim com programação, porque você vai se tornar um programador. Agora você também pode criar os seus produtos, e aí também te abre um leque gigantesco. Você pode olhar para os seus amigos que têm negócios e falar: opa, tudo bom? Eu fiz isso com uma pizzaria. E aí, cara, pô, eu tô aqui comprando uma pizza e não tem um aplicativo para que me gere pontos. Poxa, olha só. Pá, 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 pá. E aí consegui fazer um aplicativo, cobrei bem barato, porque aí ele começou a utilizar o meu aplicativo e eu consegui fazer com que outras pizzarias também viessem a comprar.
Então ele basicamente testava o meu software, o que tivesse com problema ele ia me passando, deu certo aqui, deu errado acolá e tal, não sei o que, foi gerando um ótimo produto e agora que um produto pronto eu passo a vender em outros lugares. Existem outras formas também. Eu não vou conseguir falar todas delas. Mas, por exemplo, você pode pegar um sistema, não sei se você já precisou de um CPF, por exemplo, e aí você digita no Google gerador de CPF, e aí é para teste, tá? Não é para fazer nenhum tipo de sacanagem, pelo amor de Deus. E aí, um gerador de CPF. E aí você entra num site, o site ele gera o CPF para você, você clica, ele gera um CPF para você fazer os seus testes. Olha só que legal, top. Mas naquele site tem anúncios. Anúncios do Google, anúncios de outras ADSs aí, outros ADSs, né? E com isso, com a quantidade de vezes que as pessoas entram naquele site para utilizar determinada funcionalidade, né, anúncios que pipocam na tela geram grana para quem criou aquela aplicação. Existem pessoas que conseguem ganhar dinheiro com o mundo do open source, onde open source é como se eu construísse um projeto e abrisse o código-fonte para todo mundo. E todo mundo que quisesse, ele pode enviar ah, ajustes, alterações, melhorias, novas funcionalidades, ou seja, programando junto com a gente. E aí, tudo bem, existe uma forma de eu validar se aquilo que a pessoa mandou não é sacanagem, se é uma coisa boa e assim por diante. E aí eu trago aquela funcionalidade que outros também colocaram. Mas, Diogo, open source não é gratuito? Sim. O meu software ele vai gratuito para as pessoas, para os clientes que queiram utilizar. É, só que as empresas atualmente, o que que elas fazem? Elas colocam funcionalidades premium. Funcionalidades que, olha, você pode usar gratuito, mas se você quiser usar a funcionalidade A, B, C, que é muito melhor do que todas as outras, que faz uma grande diferença, aí é pago. Aí você paga ou o software, ou você paga a uma mensalidade e assim por diante. Existem diversos tipos de licenciamento do seu sistema. Então, olha só, se eu continuar aqui, eu vou lembrar de mais algumas formas de ganhar dinheiro como um programador, né? E eu posso dizer que sim. Ah, eu vou colocar mais uma aqui. Jogo. Você pode criar o seu jogo. Jogo, você recomenda tentar ganhar dinheiro fazendo jogo? Inicialmente não. E eu diria para você, faz algo que você ganhe dinheiro e consiga se manter para você ter o tempo necessário para você desenvolver games. É, uma curiosidade, eu sou formado em desenvolvimento de games, tá bom? E posso dizer para você que ganhar com isso, ganhar gerando jogos, é algo prazeroso, mas até você atingir um valor que você vai se manter, que você vai ganhar o suficiente para, a não ser que você consiga desenvolver o jogo top. O que eu quero dizer é que hoje existe uma concorrência gigantesca, todo mundo desenvolve games. E você provavelmente tem aí no seu videogame, tem aí no seu celular, tem aí no seu computador diversos jogos que você talvez nem jogue. Se você recobrar a consciência, você vai lá, deixa eu desinstalar aqui que só tá levando espaço do meu celular, do meu videogame, do meu computador. Porque basicamente é isso, você joga um jogo e vai para outro, joga um jogo e vai para outro. Agora, se você conseguir contar belíssimas histórias, aí sim, o seu jogo talvez tenha uma visibilidade, com isso você pode ter ali um ganho bem legal. Mas não há de mentir para você que se você colocar em qualquer lugar, aí é onde listem jogos, você vai ver que é uma concorrência absurda. E muitas vezes o marketing vale muito mais a pena do jogo em si e existe muito jogo que a gente chama de indie, que não são empresas grandes que fazem, são desenvolvedores ou empresas pequenas, que muitas vezes até um ótimo jogo, mas ele não consegue ter a visibilidade, porque outras grandes marcas conseguem fazer com que os seus jogos tenham uma visibilidade absurda. Para piorar, muitas vezes nem é tão bom assim o jogo, e entra naquele hall de mais jogos cancelados. Mas mesmo assim, eu só tô aqui te dando algumas ideias das mil e uma possibilidades que você tem de gerar a tua grana. De verdade, não é aqui ostentando nem nada. Um profissional programador é muito bem pago.
Obviamente que no início, se você não tem a experiência ou a experiência, você vai ser remunerado com base ao seu conhecimento. Mas posso te dizer também mais uma coisa que antes de finalizar esse vídeo e essa resposta, tem muita gente que está entrando no mundo da programação, mas eu vou dar exemplo de pessoas que eu até conheço, era químico, era chefes de empresas, chefes de setores, contabilistas ou contadores, contabilistas. É, e essas pessoas, elas têm a vivência e elas sabem. Eu não sei. Elas sabem. Por exemplo, um contador sabe como pode desenvolver ou como uma aplicação vai ajudar no dia a dia a velocidade dele. Normalmente eu sou contratado por empresas para desenvolver algo. Vou dar um exemplo. Eu já fiz sistemas. Não vou falar, não quero citar nome de empresa, mas a gente vai falar aqui. Volkswagen, por exemplo. Então a Volkswagen falava: Diogo, tudo bom? Eu tenho uma distribuição de carros e eu preciso distribuir assim matematicamente, tem que levar isso em consideração. Eu estou resumindo de forma maluca, mas só para você compreender. E aí eu não conheço nada de carro, mas eu recebo uma documentação, eu realizo diversas reuniões para tirar as dúvidas, para pegar aquilo que o meu cliente deseja e empacotar todas as regras e lógicas que ele deseja dentro de um sistema e eu pego e entrego para ele, como um pedreiro. Eu entrego para ele que alguém, um pedreiro, ó, eu quero minha casa assim, que a janela esteja aqui e assim por diante, tá? Então eu pego aquilo e entrego para ele. Falo, tudo bom? Tá aqui. É isso que você quer? É isso mesmo, Diogo. É isso aqui, legal. Ok. Então eu passo por diversas áreas, mas eu sou um programador. Agora, tem pessoas, por exemplo, como eu dei o exemplo de alguém da contabilidade. Ele já conhece tudo o que precisa para ser top da contabilidade. Então, se ele entra no mundo da programação, ele pode também começar a criar os seus próprios produtos. E ele pode vender ou ele pode colocar no dia a dia dele. Quando ele coloca no dia a dia dele, ele sabe qual é a regra. Ele sabe como criar um produto, um sistema que gere informações melhores, mais rápidas, que diminua trabalhos manuais que ele faz muito melhor do que eu. O que que eu quero dizer com isso? Talvez você seja velho. eh, Você pode ver aqui que eu tenho um problema na minha câmera. Ela às vezes fica mostrando, não tenho esses cabelos brancos. Ó, tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó, tô olhando ali pro lado no monitor o meu retorno e mostra, é problema, tá? Mas talvez você tenha uma idade um pouco mais avançada. E quando isso acontece, você tem um medo e fala, pô, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso? Depende. Se você for olhar para conseguir um emprego, talvez tenha mais dificuldade, mas não é impossível, porque o mercado precisa de bons profissionais. Se você se tornar um bom programador, é óbvio que você vai ter a sua chance. Existem alguns meios da gente lhe ajudar a conquistar algumas entrevistas, e através das entrevistas você vai ter que vender o seu peixe para conseguir ser um programador contratado. Mas a tua experiência em tudo que você passou, e mesmo da vida, não só profissional, mas da vida mesmo, olhando coisas do seu dia a dia. Existem pessoas que desenvolvem software para melhorar a vida de outras pessoas, que não tem nada a ver com empresas. Mas vamos falar de dinheiro, que foi a pergunta se dá para ganhar dinheiro com programação. Então, olhando assim, você olha, no caso da tua experiência, não como um programador, mas de alguém que saiu de um banco, de alguém que saiu de uma empresa automobilística, de alguém que saiu de uma contabilidade, e se eu ficar aqui enumerando, acho que já deu para compreender, né? Existem diversos lugares que você pode olhar, ou você nem saiu, você tá lá ainda. Você olha pro dia e fala: se tivesse um sistema que fizesse isso, 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 ia ser top. Ótimo. Agora você é um programador e você pode fazer isso. E para finalizar, eu vou contar uma coisa que mudou a minha cabeça exatamente para criar algo como empresa, como código central. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa e agora não vou citar o nome dela. E a empresa ela tinha uma forma a dinâmica de trabalho. Nós tínhamos contato com os clientes, fazíamos
o levantamento, as reuniões, documentávamos tudo que precisava ser feito, alinhava com o cliente, é isso mesmo que você quer? E o cliente falava, é isso mesmo. Então a gente pegava essa documentação e levava para uma área financeira, e essa área financeira, junto com os diretores, davam o valor. Esse valor colocava dentro desse documento, e a gente pegava aquele documento e levava para o cliente. E o cliente dizia sim ou não. E um desses clientes falou sim. Na verdade, várias vezes acontecia isso, né? Não tinha trabalho. Mas aí, esse em especial me deixou intrigado, porque o valor era de 1 milhão. Quando retornava para a equipe começar a desenvolver o sistema. Mas esse projeto eu desenvolvi sozinho, do início ao fim. Então eu fiz o levantamento, eu fiz as reuniões, eu só não coloquei o valor na documentação. E eu fiz o projeto inteiro, todas as partes, bancos de dados, sistema, implantação, desenvolvimento, prototipagem. Eu sou capaz de desenvolver um produto que vale 1 milhão. Isso foi há muitos anos atrás. E ali virou minha chave. Sozinho eu consegui fazer isso tudo bem. Talvez vender um valor desse, você tem que ter uma visibilidade muito maior para que empresas possam confiar em você. E no caso em mim. Mas as habilidades técnicas eu tinha todas. Isso fez com que eu desenhasse uma empresa para poder ensinar outras pessoas a entender como elas podem também ganhar dinheiro com isso. Se você está vendo esse vídeo no curso inicial, eu preciso deixar claro que o curso inicial é para você aprender o que acontece, desenvolver seus primeiros softwares, mas existe uma linha, uma trilha a seguir. Quanto mais vontade e foco você tiver, você vai chegar mais rápido no ponto de ser um desenvolvedor com mais habilidades e conseguir desenvolver softwares assim. O que eu não quero tirar da sua cabeça é você achar que isso é impossível. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que tem 1 milhão de reais, você pode vender isso para ela. Se você conhece só pessoas que não têm 200 reais, como é que você vai cobrar isso dela? Eu estou querendo dizer que você pode construir softwares, sistemas e vendê-los. Você pode ser contratado e trabalhar como funcionário. Você pode criar uma empresa e trabalhar como empresário desenvolvendo sistemas e vender o que e como você quiser e o quanto você quiser. Obviamente que se você conseguir vender e se receber por isso, talvez você também atinja cifras muito grandes. Ah, dá para ganhar dinheiro? Acho que eu falei muito e deu para compreender que sim, dá para ganhar dinheiro com programação.